Capítulo 3. O céu. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circula a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelium, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam no seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronómicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus assim escalados os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último como Empírio, por causa da luz brilhante que nele reinava, ou nele reinaria. É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, o segundo o espaço em que giram os astros, e o terceiro, além desse, é a moradia do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme esta crença que se diz que São Pedro foi alçado ao 3º céu. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. Além desse limite imaginatório que todos têm posto a residência afortunada e a moradia do Todo-Poderoso. Singular anomalia que põe o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro de onde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra já não é o eixo do universo, mas um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são astros e são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocarem-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e omnipotência do Criador, a Terra não é mais do que um ponto imperceptível
e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. É assim sendo, é lícito perguntar por que faria Deus da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Mas, pelo contrário, tudo anuncia a vida por toda a parte e a humanidade é infinita como o universo, revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso. Deus não podia tê-los criado sem intuito, antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes e da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência destes conhecimentos novos, as crenças modificaram-se. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, já não lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tornando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, se atinge o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte. Qual instrumento privado da mola real de função? Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Ao deixar o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos: o corpóreo, composto por espíritos encarnados, e o espiritual, formado por espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo Os seres do mundo corpóreo, devido à própria materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda a parte, em redor de nós, como no espaço, sem nenhum limite designado, em razão da natureza fluídica do seu envoltório. Os seres que compõem, em vez de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinha cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos prazeres desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral.
sem que por isso precisem de estar cada qual num lugar distinto, ainda que juntos, pode um estar em trevas enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurena eles em toda a parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio daqueles que encarnaram, ou no espaço, e uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se encontrarem num concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quando a todos os prazeres dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda a parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não intervêm sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por consequente, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entropeçam-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada. Conforme esta frase de Cristo, em cada um segundo as suas obras. Todo o espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, sendo como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou, por outras palavras, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança noutro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito no progresso intelectual da atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra do toque das boas e más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em suma, tudo o que constitui o homem do bem ou o perverso, tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si mesmo anular-se-ia. Uma só existência corpórea é
manifestantemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, numa só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e bárbaro, privado da felicidade que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Esta é uma pergunta. Esta pergunta diz aqui: é materialmente impossível, deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e bárbaro, privado da felicidade que só o desenvolvimento da faculdade pode proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal exposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao Espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência de permeio à matéria, entre o Espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo em frente no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária assim que estes, transpondo-lhes os limites, fiquem aptos para progredir no estado espiritual. Ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada têm da materialidade terrestre. Da parte destes, a encarnação é voluntária, sendo por fim exercer sobre aqueles que encarnam uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. Num intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corpóreo é transitório e passageiro. É sobretudo no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também neste estado que se prepara para novas lutas e toma a resolução que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erracidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, e modificando as suas ideias. O estado corpóreo e espiritual constituem a fonte de dois géneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. A reencarnação pode dar-se na Terra ou noutros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado destes mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenos, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, já não são sujeitos às moléstias, às enfermidades
e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluindo os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir nem ambiciosos que procuram oprimir o fraco. Comparados com a terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e, finalmente, os mais sólidos da maturidade. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também a penetração de todas as coisas na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito, pelo contacto dos maus, e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que não se chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são diretos representantes. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor Soberano. Nem favores nem privilégios que não sejam o prémio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto os mais dignos compõem o Supremo Conselho sobre as vistas de Deus, a chefes superiores é encarregada a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento, a subordinação
hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza, até aos mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmónico conjunto há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceites com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concebidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnação tem a sua, isto é, deveres a compreender a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incube o progresso dos filhos, até ao homem de gênio que lança às sociedades novas sementes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual, por toda a parte da atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corpóreo, ou noutros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda a parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos que encarnaram, mas cuja visão deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda a parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos da sua felicidade, decorrendo da categoria em que se põe pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende a sua felicidade, e não a do estado material no meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder partilhá-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogéneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora, se dispersam para se darem à sua missão, ora se reúnem em dado ponto de um espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado.
ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Posto que os espíritos estão por toda a parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma forma, a sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada na sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuante nos superiores. Destes últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, há espíritos que se destacam para mundos inferiores, a fim de neles semearem as sementes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Esta frase faz-me lembrar do Messias. Vocês conhecem? Destes últimos, que são os espíritos superiores, os mundos superiores, destes últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, há espíritos que se destacam para mundos inferiores, no qual o nosso, a fim de neles semearem as sementes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Quem é que isto vos faz lembrar? Nessa imensidão ilimitada onde está o céu, em toda a parte, nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim a uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nula mostra, começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto da eternidade. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida nem movimento, como um vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis à ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando nulo mostram no céu? Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia de grandeza, do poder e da bondade de Deus. Como é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Como a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência.
entre duas doutrinas, das quais uma é mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha. O bom senso diz que de lado está a verdade, que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens, mas dir-se-á porque é que Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade. Pela mesma razão pela qual não se ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus vai-a proporcionando gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Os que recebem hoje a revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula noutros tempos e que de então em diante se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam eles compreender a imensidão do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhes o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderia compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Poderia identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser num lugar circunscrito e sob a forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. E uma revelação parcial tinha a sua utilidade, e embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias como se fossem crianças. E aqui diz ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Tem aqui notas. Ptolomeu viveu na Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã. Ok. Basicamente, o que eu percebi desta parte do céu, este capítulo que fala sobre o céu, é que muitas vezes as religiões inventaram, os homens inventaram o que é o céu, o que é o inferno, devido... Quer dizer, eles inventaram o que era o céu e o inferno, consoante, nesse caso. Consoante a sua mentalidade, consoante a sua experiência e o modo de vida, nesse caso, na época. Temos aí a época medieval, a época em que vive Cristo, etc. Ou seja, o homem só começou
só começou a receber informações do além, do espiritismo, através de espíritas, consoante foi ganhando ou adquirindo inteligência, pelo que eu estou a perceber, evoluindo, porque, e realmente faz sentido, porque se disséssemos lá atrás, na época de Cristo, por exemplo, que haveria espíritos, que haveria reencarnações, muitos deles não iam compreender. Se disséssemos que aviões iam voar, muitos deles não iam perceber. Daí, aqui no livro, falar da evolução, intelectual, emocional, do desenvolvimento do espírito, etc. Por hoje ficamos basicamente no terceiro capítulo, que é o terceiro capítulo que fala sobre o céu. E aqui diz: a encarnação pode dar-se na Terra ou noutros mundos. Daí já dizia o Messias, Jesus Cristo, a morada do meu pai, como é que era? A morada... Vocês que me corrigem aí em baixo, mas era qualquer coisa como... A morada do meu pai tem muitos mundos. Qualquer coisa assim do género. Eu não me lembro ao certo como é que era, mas era qualquer coisa assim, que basicamente Jesus Cristo se referia que o Pai, Deus, tinha várias moradas. Eu acho que certamente para aquela época as pessoas não compreenderiam, mas hoje em dia faz sentido, porque não é só o planeta Terra que supostamente é habitável. É isto. Até o próximo capítulo.